Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia. É muito bom ter a sua companhia nesse podcast que a cada convidado melhora aí a condição, o nível, trazendo realmente pessoas que fazem a diferença. E hoje não podia ser diferente, porque o meu convidado é uma pessoa muito especial, uma pessoa que contribui há muitos anos aqui no Norte de Minas, como deputado estadual, como empresário, como médico, uma pessoa que eu já queria estar trazendo aqui no Bico da Águia há muito tempo, mas agora, no meio dessa correria da campanha, eu consegui trazer, que é o meu querido amigo, deputado Arley Santiago. Arley, um prazer estar te recebendo aqui no Bico da Águia hoje. Prazer é todo meu, André, você que faz aí esse grande trabalho e que eu conheço desde que você engateava, né? Olha só. Eu, em 1978, você devia ter 6 anos, 7 anos. Por aí. Eu, então, fui fazer o 6º ano de medicina lá em Porteirinha, Isso. né? E aí eu conheci lá um casal que realmente me acolheu muito, Olha só. chamada Dona Mercedes, Isso. que graças a Deus está viva. Tá viva. E também o Dr. Luizão, que Grande. foram meus preceptores lá naquela época, que são seus pais. É né? isso, e a gente tem muito orgulho disso, uma felicidade muito grande. Meu pai realmente falava que tinha uma grande amizade por você, a minha mãe também, e assim, você sempre que foi ali parceiro, inclusive ele sempre votava em você, ele sabia que para deputado estadual não tinha nem conversa de estar falando que o voto dele era para o Arley Santiago. E a gente tem essa saudade, né? Meu pai que faleceu em 2017, mas deixou todos esses ensinamentos aí, era médico também, como você, né? E pra gente é uma alegria muito grande saber que Tinha essa uma amizade patologia de milionários, né, seu pai? Onassis teve miastenia graves. E o outro caso que eu fiquei sabendo foi Dr. Luiz. É verdade. Miastenia graves. Ele teve uma participação muito grande ali em Porteirinha. O médico Muito no grande. interior, né, Arley? Você conhece, que é uma coisa... No tempo que era Cascalho, de Montes Claros até lá. É verdade. Mas vamos começar falando de você, porque o Bico da Águia, ele precisa, na verdade, estar conhecendo as pessoas. É lógico que muita gente já conhece a sua história, mas os nossos telespectadores aí vão conhecer um pouco mais agora. Você é montesclarense nato, roedor de piqui, nasceu daqui, você vem daqui mesmo? Exatamente, eu nasci aqui, minha mãe, né, Rita Mota e Genoveva Mota, elas são de Jequitaí. Jequitaí. Eu me lembro da casa que elas foram criadas, uma casa que na época não tinha luz elétrica e passava um riozinho dentro de Jequitaí, lá no centro, atrás da igreja lá, e lá 14 filhos de Vicente Mota Nossa, 14 irmãos, e Arley. Dona Augusta, eles foram criados. Inclusive tem uma minha tia Tina, que veio para trabalhar aqui, que ela reclamava muito, porque foi escolhido um desses 14 para ser advogado. Olha só. Então todos os outros tinham que fazer restrições, só não passavam fome. Sim. Mas tia Tina falava assim... Priorizava um, né? Interessante. Tia Tina falava assim, a gente só calçava, nós éramos as moças, e só calçava aquela botina amarela, Olha que era só. para o dinheiro sobrar para o Carlos Gomes da Mota ser o advogado. E foi interessante, porque depois que ele virou advogado, ele foi trazendo todos, dando condição de estudar. Minha mãe virou professora, Genoveva professora, tia Tina passou no concurso da prefeitura. Aí vieram para Montes de Claros Montes também Claros, depois, foi, né? É isso aí. Eu fico pensando, 14 filhos, será que a pessoa lembra o nome de todo mundo? Vai fazer uma reunião com esses 14 filhos para lembrar de cada um? Porque é mais do que um time de futebol, né? Minhas filhas, eu tenho 3, né? E elas reclamam que de vez em quando eu falo, e falo o nome errado, né? Mas é E interessante, são Arley, ótimas porque minhas filhas. a minha avó, Josefina Ribeiro Coimbra, mãe do meu pai, que é da cidade de Carbonita, que o senhor inclusive conhece muito, já esteve lá, aqui do Vale de Jequitinhonha, ela teve 13 filhos também, entendeu? Assim, todos foram para o Rio de Janeiro depois e tudo. Porque nessa época era assim, né, cara? Não tinha métodos conceptivos, então era uma gravidez atrás da outra. O Ucho teve aqui e falou também que era assim na casa dele. Era uma situação da época, né, Arley? Exatamente. O Ucho é mais novo que eu um pouco, e o Fred que é meu contemporâneo, né? E eram 7 lá em casa, 7 na casa de Dr. Geraldo Correia Machado, que é meu sogro, e acho que 9 lá na casa de Ucha. Não, povoando Montes Claros, né? Era só veraneio rural para caber a turma toda, né? Não tinha jeito. É verdade. E assim, hoje você
encontra pessoas que você conviveu nessa época de infância, de adolescência aqui em Montes Claros, e vamos dizer, são pessoas que estão aí na política, na medicina, você tem lembrança de alguém aí? Sim, muitos amigos, né? E principalmente eu mesmo pelejei a vida inteira para poder aprender a jogar futebol, né? Nunca consegui. Você é bom de bola? Se eu for falar, vou falar que sim, né? Mas eu não era dos primeiros a ser escolhido no Paroímpa, não, né? Então, mas eu tinha muita vontade e né? jogava muito futebol. Nós tínhamos ali uma pelada no sítio que ela durou mais de 30 anos, né? Então, a turma muito amiga, a gente encontra sempre com grandes amigos. E aí você faz, logicamente, seu ensino médio aqui, na época não sei se chamava ensino médio, faz todo o seu, vamos dizer, segundo grau. Você estudou aonde aqui? Eu morei no Rio, né? Porque o meu irmão Paulo César Santiago tinha uma doença chamada púrpura trombocitopênica. Ah, é mesmo? A quantidade pequena de plaquetas e isso, então ele sangrava muito, ficava no sol, sangrava, era bem complicado, né? E minha mãe, ela então me deixava no sítio quando Genoveva e Milton Prates, Genoveva irmã dela, que me criou, e eles foram, eu ficava lá na fazendinha deles ali, onde é o Parque Municipal. O Milton hoje. Prates é o nome do parque, né? Exatamente. Nossa família fez a doação do Parque Milton Prates, na época para Antônio Lafetar Rebelo. A gente preservava muito ali, a questão do meio ambiente já era uma preocupação naquele tempo de Milton Prates, e que passou para mim. E aí, na época, um pessoal queria fazer um clube ali, daria um clube para os ricos maravilhoso, né? Nossa Mas senhora. aí Milton Prates e Genoveva preferiram passar aquilo para a prefeitura, desde que não cobrasse ingresso das pessoas. Que todo mundo pudesse levar seus 8, 10 filhos, 14 filhos, que então poderia. E é uma contribuição para a cidade assim fabulosa. Meu filho teve domingo nesse parque com os amigos dele, fazendo um piquenique lá, e você vê que depois de tantos anos, tantas gerações, o parque servindo tanta comunidade assim, que realmente foi um presente realmente incrível, né, para a cidade. Então, Genoveva e Milton Prates foram ficando comigo quando minha mãe precisava de fazer os tratamentos com Paulo César. Imagina, há 60 anos atrás, tratar... Estrada de terra daqui para Belo Horizonte. Exatamente. Né? Aí, no final, eles moravam no Rio de Janeiro, na Rua Souza Lima, me levaram para lá, eu estudei lá até os 13 anos e depois vim para cá, para o Colégio São José. Eles mudaram para cá, fui para o Colégio São José. Depois fiz aqui faculdade, aqui na Unimontes. Mas qual foi a primeira que você fez? Foi Direito ou Medicina? Fiz Medicina. Passei em 1978, né? E depois eu fiz Direito, comecei em 1979 e fiz os 2 cursos concomitantemente. Depois que eu voltei da residência no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro e na Santa Casa de Belo Horizonte, aí eu voltei a ir para a faculdade, para a FAFIL, onde a gente começou a fazer Sociologia. Cara, mas você gosta de estudar, né, bicho? Porque fazer medicina e direito ao mesmo tempo não é para qualquer um, não, cara. É complicado. Eu lembro que o meu pai, ele era controlador de voo da aeronáutica, que ele foi militar da aeronáutica, e fazia medicina na época também. E ele conta que era um sacrifício, um sufoco danado, porque o curso de medicina, principalmente, ele é muito puxado, né? Puxa muito da pessoa, né? Puxa muito. Então, mas a gente... conseguiu fazer, né? E o curso de Direito é um curso também que abre muito a mente da gente, né? E depois eu fui fazer residência no Instituto do Câncer, sou radio-oncologista, né? Sim. E tenho a alegria de ser radio-oncologista lá no Hospital São Lucas, que hoje é Dilson Godinho. E ver a evolução. Naquela época, o Dr. Dilson comprou um dos melhores aparelhos para fazer radioterapia que existia, que era uma bomba de cobalto, hoje não é mais usada, e aí nós conseguimos, através aí dos amigos, dos parceiros que ajudam a Fundação Filantrópica, porque o Hospital Dilson Godinho ele quebrou, era privado, o Hospital Dilson Godinho não, o Hospital São Lucas quebrou, né? Não teve jeito, e aí virou uma fundação filantrópica, e aí a gente tem tentado melhorar bastante. Tem um atendimento, inclusive, fabuloso nessa área de oncologia, porque realmente atende muitas pessoas lá. Né? É um dos melhores serviços do mundo, né? Não falamos só de Brasil, não, do mundo. Né? A aparelhagem que nós temos lá na radioterapia, ela é fantástica mesmo. Então, fica muito bom. Você vê, eu tenho lá o hospital tem 2 aparelhos,
Um deles custa 2 milhões de dólares. Nossa. Quer dizer, seriam quase 12 milhões. A sala para receber um aparelho desse, ela custa hoje quase 5 milhões de reais. É fundamental para as pessoas, porque o que nós temos de problema de saúde, principalmente de câncer hoje em dia, eu acho que é talvez pela alimentação inadequada e muita coisa assim. E lá eu quero até aproveitar e colocar o seguinte, é um serviço que é completamente aberto, né? Ele atende SUS mesmo, SUS, né? né? Atende a qualquer pessoa que quiser procurar, procura, aberto, né? e aí o serviço se preparou para poder fazer a burocracia, que infelizmente no nosso país ela é infernal. Ainda é muito difícil, É infernal. A pessoa pode procurar e aí os documentos são levados para a Secretaria de Saúde. Nessa época, você jovem, recém-formado ali, já passava por sua cabeça entrar no mundo político ou você não tinha essa ideia? Ou ao ver essa questão das pessoas, das dificuldades e tudo, você teve esse direcionamento aí? Como é Acho foi que a sua política entrada? acaba estando no DNA das pessoas. No Colégio São José, por exemplo, eu fui presidente do Grêmio. Você já participou das disputava- atividades Já lá, disputava né? eleição. Sim. Na Faculdade de Medicina, eu fui presidente do Diretório Então, você era um Acadêmico. militante ativo Na disso aí, Faculdade né? de Sociologia, eu formado, trabalhando, dava meu plantão em Coração de Jesus, fui presidente também Então, do vem desde- DA lá. Vim aí, né? E qual foi sua primeira experiência na política? Quando você começou Olha, eu realmente, trabalhava né? em Coração de Jesus no hospital, e o hospital era muito precário, né? E a gente foi desenvolvendo um serviço. E eu questionava as pessoas, né? Falei, por que essa cidade ela praticamente não tem calçamento? Por que os bairros periféricos não tem água, não tem luz? Por que a zona rural praticamente todo mundo não tem luz? Às vezes não tem nem Você água. enxergava isso lá, né? Eu olhava e criticava, né? E lá tinha um grupo que mandava na cidade há mais de 30 anos. Aí eles falaram, já que você é bom para criticar, por que você não faz? Olha Eu falei, só. olha, boa ideia. Provocou o menino, né? Vou me candidatar, né? E aí eu fui candidato em Você 88 foi candidato a prefeito. a prefeito de Coração de Jesus em 88, e lá eu não logrei êxito, fiquei em segundo lugar, mas a oposição lançou 4 candidatos. Então, aí Mas se lançou, né, como Lancei. um personagem político. E aí depois você voltou a ser candidato novamente? Aí daí há 4 anos eu voltei a ser candidato, ganhei com a frente enorme de quase 5 mil votos de frente naquele Bacana. tempo, e conseguimos em 2 anos e 9 meses, que foi o tempo que eu fiquei lá, porque eu era muito criticado, né? O pessoal lá do Coração de Jesus falava, esse Arlen não é daqui, e chegava para as varredeiras de rua, falava, vocês vão perder o emprego, Olha só. que ele vai trazer as irmãs dele para cá. E elas difícil, acreditavam. O fake news, a Já gente tinha vê desde que essa época, já né? tinha. Era o fake desde news da essa época. fofoca, né? Aí eu fiquei 2 anos e 9 meses. Hélio Garcia me ajudou muito, doutor Valfrido Hélio Maris Garcia. Guia me ajudou muito, Arlindo Porto, grandes amizades eu Grandes consegui nomes, fazer. grandes Eu não nomes. sei fazer política, eu não consigo aprender, mas eu consigo fazer grandes amizades. Isso é E aí, importante. com 2 anos e 9 meses, eu renunciei ao meu mandato, porque eu tinha cumprido tudo com o pessoal. O Hélio Garcia me ajudou a fazer 25 quilômetros de ruas asfaltadas. maravilha. Nós botamos luz, água, esgoto nos bairros periféricos todos. Deu uma recalchutada assim, na Botamos cidade. mais de 3 mil pontos de luz, com Arlindo Porto me ajudando através do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor. Furamos mais de 40 postos artesianos. Aí fiquei muito satisfeito e falei, olha, vou pegar meu título, transferir de novo para Montes Claros e deixar que vocês, então, continuem a sua história. trabalho, E né? aí a gente fica meio triste de ver a situação atual de Coração de Jesus. Regrediu. Regredindo muito, né? A gente lá mesmo tem uma barragem lá que chama Barragem da Vertente. Sei. E eu tenho uma assessora de lá que chama Larissa Lafetá, e ela olha as coisas para mim na região de Coração de Jesus. Essa barragem da Vertente, ela estimulou o pessoal a produzir Sim. tomate, hortaliças. Maravilha. Metade da Cianorte aqui vem de com lá. o pessoal de lá. bacana. E depois disso, nunca mais foi feita uma barragem. Ela está assoreada, Olha só. não consegue limpar. Outro dia mesmo, eu e o deputado Fred Costa, que é o deputado lá nosso em Coração de Jesus, nós tivemos uma reunião com esse pessoal lá, que estão desesperados, que as estradas Já não estão muito ruins, eles não conseguem transportar o produto, machuca o tomate, machuca a hortaliça. Perde E valor, agora né? Humberto Soto está aí fazendo esse asfalto, né? Vai asfaltar para Ermidinha, e Coração de Jesus, ela tem uma saída por Ermidinha.
Aí eles vieram pedir para a gente arrumar recursos, colocar aqui em Montes Claros, para tentar ver se vai até um asfaltinho de Ermidinha até a beirada ali de Coração de Jesus. Lutamos também muito para fazer a estrada que recebeu o nome do meu pai, Arlen de Paulo Santiago, sim, que é de Coração de Jesus até Brasília de Minas. E nós fomos conseguindo aos poucos. 5 quilômetros foi a primeira, aí vem outra campanha do governador, luta, mais né, 4, 20 anos para conseguir uma obra que hoje custa quase 60 milhões de reais, né? Você vê que aquela ponte ali em São Francisco, que a gente está lutando tanto por ela e que agora felizmente começou com recursos da Vale, inclusive o Jarbas, que é o procurador-geral do Ministério Público, né, na questão da indenização do crime que a Vale cometeu em Brumadinho. Sim. Ele colocou recurso para a ponte de São Francisco, também colocou recurso para uma estrada extremamente necessária que ligará o noroeste ao norte de Minas, que é de Pintópolis a Urucuia. O prefeito de Urucuia, o Rutílio Cavalcante, né, já recebeu o pessoal da empresa lá, já está começando também a obra e tem a garantia dos recursos, porque a ordem de início dessas duas obras foi dada pelo Pimentel e a turma dele. Só que não tinha um centavo de recurso. Né? Não tinha o recurso, né? O Pimentel, a única obra que ele fez aqui no norte de Minas foi a hospedagem mais cara do Brasil para a gente pagar daqui para Belo Horizonte. Ou seja, a necessidade ela existe, né? Assim, e, por exemplo, nesse caso das vias para essas cidades menores que produzem, se você não tiver uma via de qualidade para você escoar sua produção para as pessoas lá, praticamente você fica isolado nesse sertão, né, Arlen? Exatamente. A gente fala muito que nós temos aqui ver com a população, fazer essas coisas e valorizar. O Aécio Neves e o Anastasia foram governadores. Sim. E nesse período eles fizeram um plano rodoviário que eles fizeram quase 7 mil quilômetros de estradas novas. Ligaram essas estradas todas. Aqui no norte de Minas foram mais de 40 cidades. Mas você precisa de manutenção nessas estradas, né? E outra coisa, a população não incorporou aquilo, não valorizou. Nós tivemos um governador, por exemplo, eu brinco com minha prefeita lá de Bonito de Minas, né? Lá era a pior estrada do mundo. Quando uma mulher ia ganhar criança, ela saía a ambulância e saía um trator atrás, porque tinha 1 metro de areia no meio lá, né? Aí conseguimos com a Aécio o asfalto para lá, conseguimos torre de celular, 2 postos de saúde, as quadras nas escolas, melhorar as quadras, e aí veio a eleição. Ele teve 13% dos votos e a Dilma teve 87%. Né? Então, assim, quando o pessoal chega e eu brinco com eles e falo, não, vocês não gostam de asfalto, não. E aí ele perdeu a eleição em todas as cidades onde o asfalto chegou. Naquela época ele ganhou uma cidade, que foi Itaiobeiras, mas ela já era asfaltada de Salinas até lá. Então foi um programa maravilhoso, desenvolveu demais o norte de Minas. Depois o Anastasia veio com o programa Caminhos de Minas, o Caminho de Minas que começou. Esse Caminho de Minas terminou essa estrada de Coração de Jesus do Brasil de Minas. Depois nós conseguimos também de Porteirinha, sua querida e nossa querida cidade de Porteirinha, de lá até Riacho dos Machados. Já fiz essa estrada, né? Muito boa. Que passa lá dentro de Mucambinho, Paciência, né? Levamos água da Copasa para Mucambinho, para Paciência. Eu, numa alegria danada, asfalto, água, telefonia, celular e ó, paulada na testa. Nas eleições. Mas é aquela história, né? Assim, na verdade, as pessoas, elas fazem os feitos políticos, lógico que esperando receber essa contrapartida. A valorização eleições, né, do que foi feito, mas né? É importante fazer, né? É importante fazer porque a população ela precisa de uma ajuda independente da escolha da população. E nós estamos num país democrático, então é isso. A gente tem que ter essa liberdade. Por exemplo, esse trabalho meu como médico, ele é tão interessante, eu gosto tanto de resolver problemas das pessoas que às vezes ficam perambulando e não conseguem resolver, a gente desburocratiza, oferece o melhor tratamento possível, então isso me dá uma alegria pessoal muito grande. Né? Tanto que eu tenho 2 filhas que são médicas, né? E tem uma outra que é advogada, porque tem que alguém ganhar um dinheirinho na família, né? Arlen, só pra gente, porque eu vou falar, cara, quando o papo, inclusive quando você está conversando com um deputado, que o cara sabe conversar mesmo, o negócio voa, o nosso tempo aqui voa. E a gente já está chegando no final do nosso primeiro bloco, desses primeiros 20 minutos. Mas, só pra gente finalizar, arrematar, porque a gente deu uma volta aí na história, você sai de Coração de Jesus, então, e vem para Montes Claros, e aí você é candidata a prefeito, a vice-prefeito? Eu comecei a ser candidato a prefeito. Sim. E naquele tempo
tempo, uma crise muito grande, né? Eu vi, e as campanhas não tinham esse negócio de fundo partidário, esse fundo abusivo aí, né? Que pega 6 bilhões de reais da população e põe nas campanhas políticas. Não existia isso. E aí, então, eu vi que eu não conseguiria colocar a campanha até o final aqui como prefeito de Montes Claros. Entendi. E aí eu fiz um acordo e virei vice-prefeito, secretário de saúde. Fiquei lá por um ano e eu discordava dos métodos, né, do prefeito. Sim. Quem era o prefeito? O prefeito era o Jairo Ataíde, né? Eu discordava dos métodos, falava com ele, mas tinha uma turminha lá que realmente tinha medo, né, de eu crescer e... E aí você tomou seu caminho na legislatura de parlamentar, né? Aí eu fui candidato a deputado estadual em 98, tive mais de 41 mil votos e daí para frente a gente foi sempre crescendo. Nós vamos falar, inclusive, no segundo bloco, dessa sua participação, você já até começou a falar aqui, mas nós vamos falar um pouquinho mais no segundo bloco, mas eu preciso lembrar a você e, claro, aos nossos telespectadores e aos que acompanham aí pelo canal do YouTube, dos nossos patrocinadores, porque se não tiver a pessoa apoiando o seu projeto, realmente ele não vai para frente. Eu quero começar falando do aplicativo Busca Aqui. O aplicativo Busca Aqui, onde você tem Montes Claros na palma da sua mão. É um empreendimento do nosso querido amigo Danilo Campos, onde esse aplicativo facilita todo tipo de serviço aqui em Montes Claros, cabeleireiro, uma pizza, um táxi, tudo você encontra no Busca Aqui a partir de um clique. É muito fácil, entra na sua Play Store e pode baixar. E o outro patrocinador, Arley, é também muito importante, que é a Personal Jingle, comunicação através da música. A Personal Jingle, ela trabalha na comunicação através de música, produção de jingles. O Arley não fez jingle com a Personal Jingle, porque o jingle dele é tradicional, é muito antigo, parece que você usa o mesmo até hoje, né? Você só muda o cantor e muda. O seu jingle, inclusive, é muito bom, mas uma hora você vai fazer um jingle com a Personal Jingle, você vai ver como é bacana. Mas a Personal, ela faz essa comunicação e é uma das patrocinadoras aqui do nosso podcast. E nós vamos chegando ao intervalo nesse nosso primeiro bloco, mas no segundo bloco não saia daí, porque tem muito mais bate-papo aqui com o deputado Arley Santiago. A gente volta já já. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, Busca Aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, Busca Aqui.net. Fala, galera, estamos de volta no Bico da Águia, o podcast que está cada vez mais legal, trazendo convidados aí que fazem a diferença no norte de Minas, em todos os segmentos, na literatura, nas artes, na cultura. E hoje trazendo o deputado estadual Arley Santiago, deputado que tem uma trajetória muito bacana na política também, na medicina. E aí o que eu queria começar a conversar com você exatamente no segundo bloco, sobre essa trajetória sua política como parlamentar, Arley. Você falou que começou em 98 a sua primeira legislatura e já teve uma votação expressiva, na época você era do PTB, não é isso? Partido. Exato. E aí, 98 para 2022, você tem tempo para burro como deputado estadual. Faz um pouquinho do resumo dessa sua experiência na legislatura. Lógico que você já falou que tem trabalhos muito importantes para todos os municípios, a maioria dos municípios aqui do norte de Minas. E a pergunta que não quer calar, por que você não se lança deputado federal, já que você tem votação para eleger uns 2 deputados federais? Bom, a questão do trabalho como parlamentar, nesses 20 e poucos anos aí, ele tem sido muito interessante. Por exemplo, vamos para as coisas que são macro. A situação do SUS no Brasil. O SUS é o melhor programa de saúde do mundo. É verdade. Agora, acontece o seguinte, no tempo do Fernando Henrique, uma consulta era em torno de R$10. Aí depois os presidentes que entraram não quiseram subir a tabela. Continuou isso. Então, hoje, são R$10 uma consulta. Você tá doido, aí? O que aconteceu? Os médicos caíram fora.
Uma cirurgia hoje de vesícula, de hérnia, 300 e poucos reais, custa 1.000 e tanto. Não tem condição de... Né? Uma cirurgia de prótese de quadril paga 2.000 e poucos reais, a prótese custa 5.000. Então, assim, seria como se um açougueiro comprasse a vaca por 3.000 e vendesse por 1.000. Quanto tempo ele dura? Essa sempre a situação dos hospitais. Então, eu comecei a trabalhar, a convencer aos meus amigos senadores e deputados federais de ir mudando a legislação. E o que aconteceu? Apareceram, então, as emendas parlamentares para a saúde, que hoje elas são até a metade. Entendi. Então, é uma pretensão minha, né, de achar que eu fui uma peça, uma formiguinha... Nesse processo. Nesse processo para resolver todos os hospitais do Brasil. O que aconteceu? Tinha uma outra questão que eu sempre briguei muito, e o deputado Toninho Pinheiro brigou muito também, que é a questão do juro para os hospitais. Então, começou o juro com bancos privados, juro caríssimo. Aí depois a Caixa aceitou, a 20% ao ano, enquanto que o Joesley Batista, aquela turma do bem, né, lá da JBS, eles queriam comprar mais um avião, um jatão. Né? Aí o BNDES emprestava para eles a menos de 5%. É injusto, né? É injusto com os hospitais que atendem SUS. Então a dívida dos hospitais ficou muito grande. E aí, quando o Temer entrou, o Toninho foi trabalhando lá, outros deputados, como o Diego Andrade, o Eros Biondini, né, o deputado Tibé, vários foram trabalhando para que isso pudesse acontecer. Entendi. E aconteceu. E essas emendas, então, esses recursos, eles vão direto para os hospitais? Eles vão para os hospitais. Para segurar a bronca dos hospitais, né? Vão para os hospitais. Então, nós conseguimos estancar a sangria, né? E aí, depois, fomos trabalhar também na questão do juro. E aí, o Temer não teve a coragem, porque os bancos espremeram ele muito, mas o Bolsonaro, esse aí chuta a porta, né? Foi, né? Então, o que ele fez? Juro a 10% da Caixa e 6 meses de carência. Para esse esquema do hospital. Para os hospitais filantrópicos. Deu uma respirada. E os hospitais estão tentando mudar. Mas se não tiver uma correção da tabela. O senador Carlos Viana, eu montei um projeto para ele, ele entrou no Senado e já está no fundo da gaveta, infelizmente, um projeto para que o SUS tenha que ser corrigido pelo menos pela inflação todo ano. Para melhorar a condição do médico. Não tem jeito de uma coisa ficar 25 anos sem mudança. Então, essa tem sido um trabalho intenso da minha área, e aí a gente vai buscando essas emendas com os senadores. Por exemplo, nesse mandato agora, André, nós vamos, com nossos parceiros, estar viabilizando 6.000 cirurgias de catarata. Olha só, que necessidade. Em particular, custa aí 5 mil reais, seria uma nota preta, né? E aí nós estamos vendo hospitais melhorando. Por exemplo, o Hospital de Salinas, nós já conseguimos lá com o prefeito Quincas, UTI, tomógrafo, aumentar a sala de cirurgia, aparelho de vídeo para fazer cirurgia. Exatamente. Então, assim, aquilo que o povo precisa. Porque o que acontece? Que a gente vê a realidade, principalmente aqui do norte de Minas. Montes Claros, ela acaba absorvendo toda a demanda da região de necessidades de saúde, porque aqui tem as melhores condições tecnológicas de equipamento, e aí a pessoa vem nas ambulâncias, essas centenas de ambulâncias vêm para Montes Claros e tudo, e acaba meio que congestionando também o sistema aqui de Montes Claros, de saúde, porque tem que atender a região daqui também. E essa preparação regional da saída dos hospitais, como você está dizendo aí, o Hospital de Salinas, isso aí acaba que segura mais a população na cidade, né? Exatamente. Para evitar essas viagens. Nós tivemos, por exemplo, a questão da hemodiálise, que foi feita por um grupo lá na Santa Casa, um grupo que era da Santa Casa de Montes Claros, lá em Janaúba, na época. Depois o Dilson Codinho ajudou a montar em Salinas uma outra hemodiálise, depois foi montada também em Pirapora e Brasília de Minas. Quer dizer, melhorou. Você não sabe o que é uma pessoa sofrer e andar 200, 300 quilômetros 3 vezes por semana, ainda ficar 4 horas na máquina. Agora mesmo eu estou numa alegria muito grande. O meu amigo provedor do Hospital de Minas Novas, o Padre Carlos, e o prefeito Aécio Guedes, eles então
me pediram e nós conseguimos viabilizar 3 milhões de reais e a hemodiálise de lá já está funcionando. E ou o povo seja, parando de andar 500 quilômetros e lá. tanto de pessoas muita que ajudam, alegria né? pra gente. Porque assim, a gente vê a necessidade dos municípios e esse trabalho que você está explicando pra gente aqui do parlamentar, então ele é fundamental para o eixo andar, né? Para a coisa, para a engrenagem andar. Porque se fosse só depender, ou seja, da iniciativa do governo federal, do governo estadual ou do próprio governo municipal, as coisas não andam nessa velocidade, né? Então precisa dessa participação parlamentar para chegar nesses recursos, né, Arley? Exatamente, não consegue, não tem jeito de fazer com o que vem aí do SUS. Então, você vê, Salinas já evoluiu muito. Salinas agora foi um exemplo de caso de sucesso falado pelo Fábio Baquerete, secretário de Estado da Saúde, porque lá o prefeito Quinca falou assim, vamos atender o povo da região. E tem 37 cidades que estão sendo atendidas lá. Maravilha. E aí ele pede os deputados federais, senadores, para poder colocar recursos a Santiago lá e vai operando aí o pessoal. Lá em Urucuia, com o prefeito Rutilho, nós já estamos lá fazendo aí uma média de mais de 1.000 cirurgias por ano para aquela região toda ali. Então, assim, muita coisa boa. O Dilson Godinho, há 10 anos atrás, montou o serviço descentralizado de oncologia junto com Salinas. As pessoas não têm que fazer quimioterapia. Faz lá. Né? E Janaúba, depois agora do Zé Aparecido, tem evoluído muito, muito mesmo. E lá tem já 30 leitos de UTI. E o Elvésio, que é o secretário de saúde, com o pessoal da saúde, está fazendo um trabalho maravilhoso lá. E cirurgia, neurocirurgia, que era uma coisa que só Montes Claros. Esse ano eles já fizeram mais de 140 no primeiro semestre. Né? E estão também trabalhando para colocar serviços de ponta lá em Janaúba também. Então, isso é importante. Nesse trabalho parlamentar ajudou muito essa questão de eu ser médico, porque nós estamos aí, né, dando um jeito de ver o seguinte, o que é o combate à doença, né? Porque saúde é a prevenção, é a alimentação, exercício físico, não fumar, não beber, mas o que é esse combate? É operar quem precisa ser operado, é tratar quem precisa ser tratado. Quando você está na necessidade, não tem jeito. Saúde para tudo para você resolver. Exatamente. Porque sem saúde você não vive, né? E a gente está colocando isso aí muito, inclusive agora, a questão da prevenção. Quer dizer, nós vamos ter 80 mil casos de câncer de mama e 80 mil casos de câncer de próstata esse ano e no ano que vem. Já sabe que vai ter, né? Já sabe que vai ter. Então, nós já bolamos atendimentos para fazer essa prevenção, através de mamografias, né? Inclusive tinha um programa muito bom do governo do estado, que depois acabou com o Pimentel, que eram aqueles caminhões de mamografia que iam nas cidades. Me lembro. E tem mais aí de 6 ou 7 anos que isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte, o Arley, a gente pode até afirmar isso, porque eu acompanho as redes sociais do Arley. Ele é um candidato que conhece o norte de Minas, olha lá, tampou a careca. É um candidato que conhece o norte de Minas pelo chão e pelo ar. Porque para fazer essas viagens aí, você se desloca de um helicóptero. É seu helicóptero? Então, se desloca através de um helicóptero e faz a filmagem de toda a viagem, vai conversando com as pessoas durante a viagem e mostrando o norte de Minas por cima, né? E aí, Arley, a gente observa um problema muito grave, que eu tenho certeza que você também tem uma preocupação nesse sentido, que é a questão ambiental, é a questão da água, é a questão das nossas secas prolongadas, a dificuldade hídrica que nós temos, inclusive por ser uma região produtiva, né? Que nós temos vários tipos de cultivos, apesar do gado também, que existe na nossa região, e muitas vezes a seca, né, a falta de água prejudica bastante. E por cima você vê a coisa acontecendo de verdade, você vê o açude ali secando, você vê as coisas ali. O que você trabalha nesse sentido? Qual a sua preocupação com relação a essa questão ambiental aqui do norte de Minas? Bom, eu conheço tudo por baixo e conheço também tudo por cima. Inclusive, quando nós trouxemos o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, aqui na AMANS, junto com o senador Carlos Viana e o Pinheirinho e o senador Alexandre Silveira, que ele deu a ordem de início
né, para fazer projeto, licença ambiental e asfalto de Itacarambi, Missões, né, Rancharia e Manga, né? E isso saiu, o projeto está sendo feito, já tem o dinheiro alocado que dá para fazer o projeto, já vão sobrar 11 milhões, que nós vamos ter que buscar mais 70 para a obra do ano que vem. E aí o pessoal, os internautas são muito gozadores, né? Um falou assim, vem andar aqui na estrada, desce do helicóptero aí. Aí eu expliquei para ele que às vezes eu andando mais rápido no helicóptero, eu posso resolver mais problema. Porque se por acaso passar na estrada resolvesse o problema, eu tenho certeza que um deputado lá de Manga, amigo de Lula, amigo de Dilma, quer dizer, que ficou aí esses 16 anos e não tem nem a licença ambiental lá. E ele passa lá toda semana para ir lá em Manga, onde o irmão dele Inclusive, é prefeito. Manga, então, eu posso falar que eu tenho um irmão que é dentista lá em Manga, eu já fui em Manga em algumas vezes. Manga tá intransitável você chegar em Manga. Indo por Janaúba, ali por Jaíba, você não consegue chegar. E é uma região produtiva. E o projeto Jaíba, essa coisa toda, que tinha que ter um trabalho. Você não mandou uma emenda para consertar essa estrada de lá, não? Ou aquilo ali é só coisa do Paulo Guedes? Quem dera que emenda de deputado desse conta. Você tem que ter prestígio, né? E lá, o deputado federal de Manga, ele diz que é amigo do Lula, da Dilma. Então, eles ficaram 16 anos no poder, né? E nada da estrada. E agora, com 3 anos do Bolsonaro, nós já conseguimos alocar repito, com o deputado Pierinho, o senador Caviana e o senador Alexandre Silveira, temos 33 milhões para poder fazer isso. Pois já é muito bom. Via Januária essa estrada que você está falando, né? Que vai por ali, né? O Januária atravessa Itacarambi lá. E também, dentro desse projeto da Vale, né? O procurador Jarbas, que é um Montes Clarense, inclusive o vereador Wilton deu para ele um título, né, de cidadão aqui, ele colocou desse indenização da Vale 300 milhões para fazer a ponte de São Francisco I, depois a ponte de Mango e também uma ponte em São Romão. Então existe por exemplo, Matias Cardoso para Manga, existe projeto para uma ponte ali? Porque quando eu vou, eu passo para ali, é só balsa. O projeto não está pronto, né? Apesar da mentira do Pimentel e da turma dele. O Pimentel e a turma dele foram os que fizeram o pedágio mais caro do Brasil, que é de Belo Horizonte para cá. Aquele pedágio é terrível. E eu, inclusive, entrei no Ministério Público porque a empresa estava querendo barrigar a gente. Aí o Ministério Público apertou a CEINFRA e aí as obras agora estão andando. Inclusive, vem os anéis rodoviários aqui. Esse anel rodoviário sul, ele foi projetado no tempo de Tonim Rebelo, há 50 anos atrás, as pontes prontas, e lá foi crescendo do lado, e nós temos aí mais de 100 mil habitantes ali perto. Resultado, nós tivemos na frente do Residencial Sul, acho que não sei, Flisa, uma coisa assim, nós tivemos mais de 20 mortes ali. Né? Aí, quando o início do governo atual, eu trouxe aqui o Marco Aurélio, secretário de Infraestrutura, mostramos isso lá, e ele arrumou um recurso de 17 milhões, e as pistas laterais estão sendo feitas, e depois agora o recapeamento completo também está sendo feito. E agora já foi dada a ordem de início. Nós tivemos até com o vereador Odaí, lá na Iutibiriçá, do DR, lá no Exército, para poder pedir autorização para continuar o Anel Leste. O Anel Leste pega da 251 até a 135 e vai para Bocaiúva. E começou. Esse bacana. Já está fazendo, e aí vai fazer também o Anel Norte. O Anel Norte é o quê? É ali do entroncamento da 251, né, 122, sim, indo até a Rocinha lá do saudoso amigo Ameriquinho. Inclusive, eu fiz um projeto e botei o nome dessa estrada de Pintópolis a Urucuia, onde o Grande Sertão Veredas, sim, passa por ali, né, para o maior ambientalista que o Norte de Minas já teve, que foi o Ameriquinho. Não, Ameriquinho. Você falando de estrada, um grande problema que todos cobram aqui
é a tal e tão falada duplicação da 251. O que você pode falar disso? Existe algum projeto nesse sentido? Porque é uma das estradas mais violentas, que mais causam acidentes e de um trânsito muito grande, porque o número de carretas que passam, porque é um dos maiores entroncamentos do Brasil quando vem ali da Rio Bahia, né? É, exatamente. Ela é muito complicada. É a segunda rodovia da morte de Minas Gerais. Pois é. A primeira é a 381. E essa 381... São Paulo, né? Não. A 381 foi duplicada por Hélio Garcia no tempo do Fernando Henrique, de Belo Horizonte a São Paulo. Está toda duplicada há muito tempo. Agora tem a 381, que é de Belo Horizonte até Governador Valadares, passando ali em João Molevade. Continua que ela, mata doidado. E aí a gente lembra sempre dessa turma do Pimentel, né? Você gosta do Pimentel, você fala dele pra caramba, hein? A gente não pode esquecer o mal que é feito, não, gente. Não pode esquecer. E o Pimentel não foi nem candidato a nada agora, né? Acho que vai ser candidato a deputado estadual. E tá a federal. E aí ele inclusive está pedindo para fazer uma discussão com o atual governador de Minas, porque o governador fica lembrando dele. Não, quem lembra dele mesmo sou eu, porque eu sei o sofrimento que é. Aqui mesmo, Humberto Souto sempre falou, né? O artigo 156 da Constituição pertence ao município, o ICMS, o IPVA, e ele metia a mão com a turma dele e levava lá e contratava gente. Você já teve lá na Assembleia uns embates pesados, assim, de parlamentar, né? Porque que acontece? A contradição ela sempre vai existir, o embate vai sempre existir, mas logo você tem que ser um debate parlamentar, um debate no respeito. Vocês são pessoas, né, parlamentares, deputados, que têm que, logicamente, debater sobre todos os assuntos, mas dentro de um critério, né, de uma coisa assim, dentro da educação, vamos dizer isso. Mas você já teve uns quebra-pau lá na Assembleia com essa galera? Olha, a gente sempre quer colocar a verdade. Sim. E as pessoas têm um medo da verdade danada. A turma do Pimentel é um medo da verdade terrível. Porque o Pimentel, não pagou salário, ficou com o dinheiro dos municípios. Aqui em Montes Claros foram mais de 150 milhões de reais. Pegou 7 bilhões da saúde. Quantas pessoas morreram por causa do Pimentel e da turma dele que não repassaram o recurso em dia? E aí, contratação do cabo eleitoral. Contratação do cabo eleitoral pela justiça, pelo executivo. Então, é uma política nociva. Faltou merenda para os meninos. Né? O consignado das professoras, né? Ia no banco, pegava o consignado, ele descontava e não pagava o banco. Você sabe que eu vou trazer aqui depois, porque o Bico da Águia é um parlamento aberto para todos os lados. Está convidada, já está marcada para vir a candidata Leninha do PT, que vai estar vindo falar aqui. Aí ela provavelmente vai falar tudo ao contrário seu, porque ela é do PT. Não. A Leninha sabe das coisas, ela é uma pessoa do bem, nós nos damos bem lá, né? Ela não é dessa turma da mentira. A turma da mentira, né, ligada a esse pessoal, é uma outra, que inclusive persegue a Leninha bastante. É mesmo? Você vê o seguinte, a Leninha é candidata a deputada, e aí lançaram mais uns 5 candidatos aí para poder a Leninha não complicar a vida dela junto à esquerda. Mas a questão das estradas avançou muito com a Aécio, avançou muito com a Anastasia, né, e agora está começando a destravar de novo, porque com Pimentel não teve nenhuma estrada asfaltada aqui no norte de Minas. E olhando essa questão dos anéis, nós estamos vendo aí, então, esse anel leste, que vai ser todo recuperado, e ali na frente do Exército ele vai sair e encaixar num grande rotatória aqui com o Anel Sul, na subida para Bocaiúva. Na subida para Bocaiúva. E aí o Anel Norte, ele vai começar a ser feito ali, como eu falei, né, da BR-251 até a Rocinha ali, né, dali, e depois a outra parte era um pouquinho mais complicada, porque tem caverna, licença ambiental. Então eu estava falando da rodovia da morte, a 381, onde sempre tinha um presidente ou uma presidenta que sempre iam lá todo ano e dava a ordem de início de começar. E nunca começou. Nunca começou, a não ser agora com o ministro Tarcísio,
né? E o senador Alexandre Silveira e Carlos Viana lutando muito com outros deputados federais, e aí foram feitos já uns 40 quilômetros aí. Você apoia para governador o Carlos Viana ou o Zema? Carlos Viana. Carlos Viana, que é o Carlos candidato Viana. do grupo. O Zema consertou muito o Estado, fez um trabalho muito bom, mas o nosso compromisso é com o Carlos Viana, que é um senador que é jornalista, fez uma diferença no norte de Minas. Só através da Codevasf, para poder ter máquina para os prefeitos fazer estradas melhores, para fazer transporte escolar, para poder fazer barragens, foram alocados aí mais de 200 milhões de reais, e aí os outros deputados também foram alocando mais. A Codevasf, ela tinha 30 milhões para gastar aqui no norte de Minas de emendas parlamentares por ano, antes do Bolsonaro. Agora, depois do Bolsonaro, nesse ano são 600 milhões de reais. E aí a questão da 251 é uma rodovia federal, que essa turma do Pimentel nunca quis fazer nada, nem privatizar, nem nada, porque eles não podem falar em privatização, apesar que o Pimentel privatizou aqui... Aqui é 135, né? A 135, né? Para a gente pagar um pedágio caro sem duplicar. E aí nós estamos aí no Ministério Público em cima, forçando a duplicação. Mas é possível ter uma esperança de uma ação na 251, de ter um investimento lá? Bom, depende de quem ganhar o governo federal e depende de quem ganhar o governo estadual, né? Eu acredito, por exemplo, que se for o Bolsonaro e o senador Carlos Viana, a gente vai ver o seguinte, ela tem que ser repassada para o Estado e o Estado, então, fazer um projeto de privatização, porque a duplicação dela é alguma coisa em torno de 2 a 3 bilhões de reais. Porque é muita montanha, né? Muita trabalho, tem que explodir muita coisa, né? Mas vida não tem preço. Não tem preço. E a quantidade de gente que está morrendo nessa estrada, né? Amanhã mesmo eu estarei indo de carro para Salinas, nessa estrada, e aí é o seguinte, é sair cedo, ir devagar, ter muito cuidado, porque infelizmente, a cada vez muito ruim, né? Então, precisa de um pouco mais tempo, porque você vê o seguinte, o Bolsonaro, para comparar com a turma do Pimentel, são 16 anos contra 3. Né? É muito pouco. Não deu tempo de fazer tudo. Nós vamos, inclusive, falar muito de Bolsonaro, de Lula, dessa turma toda que está aí, no nosso terceiro bloco, porque aqui, quando o papo é bom, inclusive, quando você tem um deputado, o cara fala pra caramba. Você está vendo que eu estou falando pouco hoje nesse podcast, é o que eu estou falando menos, mas o cara é profissional, velho, não dá para competir. Nós vamos para o nosso intervalo, lembrando dos nossos patrocinadores, da Personal Jingle, comunicação através da música, você que tem uma empresa, você que é político, agora já está na reta final a campanha aí, mas se quer fazer o jingle ainda, procure a Personal Jingle, que dá tempo. Então, Personal Jingle, entra no nosso site, personaljingle.com.br, no Instagram também, procure a Luísa e você pode fazer o jingle certo para a sua empresa. E, claro, o aplicativo Busca Aqui, esse aplicativo que coloca Montes Claros na palma da sua mão. No terceiro bloco tem mais Arley Santiago. Você já sabe quem ele apoia, mas eu vou perguntar de novo para ele aqui, para ele estar falando, porque o Brasil entrou nessa loucura nesse último mês aí de eleição e realmente muita coisa pode acontecer, mas a gente volta daqui a pouquinho. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Estamos de volta com o podcast No Bico da Águia, sempre com a sua companhia, o podcast que você pode acompanhar pela Vim TV e também pelo nosso canal do YouTube. E claro, estamos aí trazendo cada vez mais pessoas aqui que fazem a diferença no norte de Minas. Mas agora eu tenho um recado para você, você que é empresário, você que tem uma empresa e quer divulgar a sua empresa. Você pode entrar em contato com a produção do podcast No Bico da Águia, que nós temos espaço aqui para estar divulgando a sua empresa, mostrando a sua empresa. A gente passa, inclusive, vídeos e faz um trabalho muito bacana de divulgação para a sua empresa. E, claro, nós temos que
valorizar as coisas da nossa região. Estamos aí de braços abertos para receber a sua empresa como patrocinadora do nosso podcast. Arley Santiago, menos de um mês para o fatídico dia 2 de outubro, que vai ser uma eleição geral, presidencial para governador e também uma eleição parlamentar. Uma eleição que realmente pode dar uma sacudida aí em todos os aspectos, porque vem muita gente nova e nós estamos agora vivendo, já desde 2018, com a eleição do Bolsonaro, uma polarização muito grande no Brasil, onde as pessoas elas realmente tomaram um partido ideológico no sentido, nessa coisa de direita e esquerda, que sempre existiu, mas eu acho que isso ficou muito latente a partir desse fenômeno da ascensão da direita aqui no Brasil, com o impeachment da Dilma, essa coisa toda. E, claro, isso provoca uma coisa, e eu, como artista, eu tenho um sentimento até um tanto quanto sensível nesse sentido, e já vi isso acontecendo várias vezes, de ver, por exemplo, famílias, irmãos, tios, amigos, sobrinhos, que sempre tiveram uma convivência normal, mas agora, a partir de um certo momento, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, então um não aceita o outro, e acaba gerando brigas, gerando atritos, gerando situações que, assim, eu tenho certeza que isso não leva a lugar nenhum. A polarização, a discussão, ela é importante, mas mais importante do que isso são as pessoas se respeitarem em todos os sentidos. Qual que é a sua opinião com relação a essa situação da polarização e, claro, dessas eleições, você que já tem, né, a sua decisão, o seu lado nesse sentido, se você acha que realmente nós vamos ter o segundo turno para presidente, o Lula está na frente nas pesquisas, mas o Bolsonaro, ele é muito popular, teve agora recentemente aqui em Montes Claros, fez uma movimentação muito grande ali, a gente vê como mobiliza. Eu acho que eu nunca vi o Brasil tão mobilizado nesse sentido. Qual a sua opinião nesse sentido? Olha, o que a gente vê é que não havia muita mobilização, porque quando o Fernando Henrique ganhou, já era uma mobilização da esquerda. Sim. Né? Aí depois veio o Lula, veio a Dilma, e aí nós vimos aí, né, a Petrobras sendo totalmente roubada. Sim. Quer dizer, um gerente devolvia 400 milhões de reais, quer dizer, uma parte do que tinha roubado. O Paulo Roberto Costa, falando, até morreu agora, falando, inúmeras pessoas, e todos falando as coisas, inclusive, né, eu não acredito que a delação do Palocci seja uma delação mentirosa. Alguém que estava entranhado lá dentro. Ele estava, né? lá dentro, mas essas situações todas que têm envolvimento político, ela tem relação com essas questões da delação. É o que eu te pergunto, é possível acreditar nesse processo das delações? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar no seu benefício próprio. Então fica uma coisa assim, como que você acha que isso... Porque a galera do PT, eles batem nessa tecla. Eles batem nessa tecla. Eu sou inocente porque estou aí. Não estou preso, vamos dizer assim. Né? A justiça me deixou nesse sentido. Mas os números estão aí. Então o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer o seguinte, que eu considero que esquerda e direita é sinal de trânsito. Sim. Vira direita, vira esquerda. Sim. No restante, o que a gente viu foi fortunas e fortunas indo para os grandes conglomerados de mídia. Entendi. Fortunas e fortunas indo para os artistas que já eram milionários. Quer dizer, uma pessoa pega um dinheiro da Lei Rouanet para poder fazer um teatro que o povo vai lá para pagar. Quer dizer, completamente diferente se tivesse um limite que viesse aqui e falasse assim, não, a Porteirinha vai ver um show de André Águia que vai ser até artistas que aceitem receber esse tipo de cachê. Então, no fim, os artistas ficam loucos contra o Bolsonaro, porque houve o corte, empresas, grandes conglomerados de imprensa, loucos, porque houve o corte realmente financeiro. Então, assim, no fim, não tinha essa briga, porque todo mundo se dava bem e com o dinheiro público. E agora, você acha que era isso? Agora que o dinheiro público secou, ele está indo para onde precisa. Entendo. Você vê, a Petrobras
dava 30 bilhões de prejuízo. No ano passado ela deu 40 bilhões de lucro. Qual Isso são opinião? 70 bilhões de reais. Qual a sua Por opinião, que seria? por exemplo, Por que era? Que é uma discussão que existe. Ou aquelas malas do Gedel não existiram? Não, existia. Ali era inocente também? Mas já está na rua, né? É, não, mas o problema é todo esse, que a justiça no Brasil acaba que ela não é efetiva, né? A coisa não acontece e muitas vezes a gente tem que acreditar na justiça para que a coisa... O Gedel foi ministro dessa turma do Pimentel. Ele foi ministro da integração. Olha a diferença do ex-ministro, né, que agora parece que é candidato até a governador lá do Rio Grande do Norte, né, que conseguiu terminar, botar dinheiro para terminar a obra. Nós tivemos da transposição. Vamos dizer, um teatro de corrupção no Brasil. O próprio Aécio Neves envolvido, com o primo dele recebendo também dinheiro, malas e tudo. Então, assim, é uma situação complicada. Mas eu te pergunto, voltando à questão do show, e eu, como artista, entendo um pouco nesse sentido. O que você acha, por exemplo, de municípios que têm uma arrecadação pequena, um PIB, e gasta, por exemplo, 1 milhão para levar um show de um Gustavo Lima, 500 mil para levar um show de forró, que é uma coisa popular, que o pessoal gosta, mas é dinheiro público. Então, é dinheiro público direcionado diretamente, sem lei, sem prestação de contas, sem nada, e vamos levar todo mundo bate palma, pão e circo para as pessoas, e o município está gastando 1 milhão. Então, assim, é preciso ver também todos os lados nesse sentido. Eu acho que não estou defendendo lado nenhum aqui nesse sentido, apesar de ter o meu posicionamento, mas acho que essas questões da lei, por exemplo, e eu como artista impactar diretamente nisso, precisam ser revistas urgentemente para que os artistas eles recebam fundos direcionados e incentivem os pequenos artistas também, os artistas que não têm esse nome, que não precisam disso. Pô. Caetano Veloso, Chico Buarque, todos esses, Milton Nascimento, são artistas que hoje em dia, nas redes sociais, uma palavra dele atinge milhões de pessoas, diferente de mim e de tantos outros artistas, né? A gente vê, e hoje eu tenho uma posição, eu acho que talvez a idade vá nos caminhando para um rumo mais central. Eu fui o prefeito que trouxe os maiores shows na época em Coração de Jesus. Sim. Era Leandro Leonardo, era Chitãozinho Chororó, né? E aí, o que acontece? Num ponto, é bom para a cidade faltava hotel, o cara vendia o quarto, né? Vendia tudo, acabava água, não tinha banheiro para as pessoas, né? Porque eu fazia tudo sem cobrar nada de ninguém, a porta aberta. Agora, hoje, a minha visão é de que realmente você tem que buscar algum artista que a população exija de você, mas que isso tem que ter um limite, não pode ir para ser do jeito que está, 1 milhão, 2 milhões, é dinheiro demais. Ou né? então a iniciativa privada entra e banca isso, né? Normalmente não entra, não, né? Não tem jeito. Ela não leva a vantagem para poder fazer isso aí. Mas a gente tem que chegar no meio termo, porque a população pressiona e exige. E acontece. Eu te falei sobre o Bonito de Minas. O Aécio fez aquele tanto de obra, certo? Mas aí a Dilma falou, se o Aécio entrar, ele vai acabar com o Bolsa Família. Ela teve 87% dos votos. Então é uma questão do dinheirinho pingando. E a gente viu que quando não se rouba, faz, né? Muito dá para fazer. Você vê, essa pandemia foi uma tragédia. Isso que eu queria falar sobre 600 mil mortes aí, né? O mundo começou a ser vacinado em dezembro. Em janeiro já tinha vacina comprada pelo governo federal para as pessoas serem vacinadas. Mas aqui. A Coronavac chinesa do Dória, era essa, não? Também, né? Também. Agora, o que acontece? A história da grande mídia vai colocando que não comprou a vacina, que não fez retóricas, isso. Né? Você vê, foi feita uma CPI política apenas, e a CPI tem provas concretas de que governadores lá do Nordeste compraram grandes problemas e ficavam assim, não, porque fulano e tal ia ganhar R$1 se Bolsonaro comprasse a vacina, né? Nós tivemos um gasto naquela época, as vacinas foram todas compradas. Nós tivemos um gasto de 750 bilhões de reais com o auxílio emergencial, que salvou, enquanto ficava algumas pessoas que ficavam falando o seguinte, não, vai para casa, vem cá. Eles iam para casa, principalmente quem tinha muito, mas o médico, a enfermeira,
Estava lá dentro do hospital. Mas essa orientação, o Gari estava lá dentro do hospital. Vai para casa era de quem? Quem deu essa orientação? A OMS, não é? Foi a OMS que deu essa orientação, ou não? Se tiver dado, não tinha jeito. Porque você vai para casa, todo mundo vai passar fome. Não tem jeito. O problema econômico é maior do que o problema de saúde, você está querendo dizer. Ele se torna mais Você maior, tem que né? ir equiparando, né? Você viu ali uma jornalista que falava, vai para casa, vai para casa, vai para casa. Ela agora falou assim, vai para casa se puder. Ô, gente, se puder... Ué, se puder. Eu acho, a minha opinião... O coitado do funcionário do hospital do posto de saúde tem que ir lá. A empregada doméstica, ela tem que ir para casa de quem vai poder ficar lá. Não tinha jeito. Tinha que comparar isso aí. Vacinar, e realmente vacinou, diminuiu, mas... Pânico muito grande. Com razão, né? Foram muitas mortes, né? Muita morte. Eu mesmo perdi uma tia em Belém do Pará, no modo clássico da Covid, aquela coisa de ir para o CTI, ficar entubado e tal, não sei o quê. Então, muita gente sofreu disso. Então, assim, e a mídia também, trazendo a informação, e cada vez informações mais... distorcidas. Diferentes e tudo. Então, você fica meio num tiroteio, sem saber. E você fica com medo, porque você tem filho, você tem família, você fica com receio, ou seja, do que pode acontecer. E o que aconteceu na pandemia foi uma coisa mundial, né? Assim, a gente via, por exemplo, aquelas cenas no início da pandemia da Itália, que é um país de primeiro mundo, as pessoas mortas no meio da rua sendo carregadas por rabecão. Então a gente ficava, porra, isso quando chegar no Brasil aqui, a gente tá lascado nesse sentido. Então eu acho que a pandemia... essa polarização da pandemia não ajudou em nada, no sentido de, fica para casa você... A polarização, ela não ajuda em nada. O grande erro do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, eu vou te falar, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu acho que o Bolsonaro é um cara que ele tem um sistema de liderança e muita gente apoia e acredita, e ele é o líder da direita, é o cara que veio para trazer essa diferença que já tinha em outros tempos. Você já viu alguém ser tão agredido na política como o Bolsonaro? Mas ele é agressivo também, eu acho que é uma via de mão dupla, ele se não fosse, eles passavam o trator em cima dele. Se ele não enfrentasse, o cara tomou uma facada, tomou uma cusparada na cara. Que dia que ele já revidou? Que ele foi na orelha do e deu um tapa. Eu conheço o Bolsonaro do Rio de Janeiro, quando ele, antes de ser deputado, ele ia nos programas, naqueles programas Canal Livre, Canal da Entrevista, e aí ele era novinho, e ele falava essas mesmas coisas que ele fala, não, pena de morte, bandido bom é bandido morto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu não tenho uma ligação com esse tipo de pensamento dele, entendeu? Eu sou um cara mais humanista, eu acho que as coisas devem ser resolvidas de uma outra forma. E eu achava isso uma barbaridade. Falei, que isso, bicho, o cara falando uns negócios... Deixa eu te entrevistar agora. Deixa eu te entrevistar. Mas aí ele você que está aí, você que tá aí nos ouvindo, você acha bacana que sua filha saia e alguém roube o tênis dela, roube o celular, e aí essa pessoa tem que ser acolhido como um coitadinho? Não, a coitadinho não. Não foi falado isso? Não, onde é que está a crítica disso? Não, o problema é muito maior e mais complexo. Eu pedi para os sequestradores do Abílio Diniz saírem. Se fosse sua filha sequestrada, o que você achava? Eu acho que esse tipo de retórica, quando você coloca no pessoal, né, por exemplo, eu sou a favor da pena de morte, se matasse seu pai, matasse sua mãe, você não ia ser a favor? Eu acho que a gente não pode pensar da maneira pessoal, numa coisa tão institucional assim, que envolve tantas pessoas. É um problema talvez um pouco maior. O Bolsonaro talvez... Com essa fala do Bolsonaro, você viu que o Brasil diminuiu, que tinha 60, 70 mil homicídios, que é o crime mais violento que tem, né? Esse aí não tem nada que se... Diminuiu para menos de 40? Não, eu não tenho essa informação, mas o Brasil... Que bom, que bom. Eu espero realmente a melhoria da situação. Eu acho que, assim, talvez o Bolsonaro foi um mal necessário para essa discussão, essa coisa que está acontecendo agora. Você lembra os Correios que davam um prejuízo muito grande? Agora, o que vai acontecer? Parou de dar prejuízo. Você lembra o fundo de previdência dos Correios, que os funcionários estão tendo que pagar aí uma fábula de dinheiro, porque o fundo dava prejuízo, parou de dar prejuízo. O fundo da Caixa Econômica parou de dar prejuízo. Você lembra que o Gedel Vieira Lima, aquele que tinha um apartamento com as malas, você viu aquilo? Vi, claro. Acredita naquilo? Acredito. Parece não, eu acredito, né? Na corrupção. A corrupção, ela existe... Tem que diminuí-la cada vez mais. A corrupção... Eu tenho uma música, Arlen, eu sempre... Na minha vida, que eu sou artista, eu transformo os meus pensamentos, meus questionamentos em música. Eu tenho uma música que se chama Na Beira do Caos, que depois eu vou te mandar para você escutar,
O início dela fala assim, ela tem uma frase que fala assim, a corrupção começou no Brasil em 22 de abril de 1500 e só aumentou até hoje. E é uma grande verdade. O Brasil, desde quando foi descoberto, e agora a gente vai fazer 200 anos de independência aí agora, estamos até com o coração de Dom Pedro aí sendo exposto lá em Brasília. Infelizmente, a corrupção é um problema que ela veio inerente na formação do povo brasileiro e até mundial, hoje. não? Mundial, mas aqui no Brasil parece que mais, porque é o jeitinho brasileiro, aquela coisa, vamos dar um jeito, vamos fazer isso e aquilo e tudo. As pessoas meio que se acostumaram. E isso é preciso dar um basta. De um lado ou de outro. Porque se você for conversar com alguém da esquerda ou do PT, eles vão falar que o Bolsonaro é corrupto. Rachadinha, não sei o que lá mais, a família dele comprou milhões agora em dinheiro, que é a denúncia que estão fazendo agora. Então são retóricas que não param o tempo inteiro. E outra coisa que a gente sabe, não tem santos nessa história, não tem santo. Agora, existem homens públicos, como eu considero você, por exemplo, que é um cara que tem uma condição financeira já resolvida, você não tinha necessidade nenhuma de ser político, você é médico, você poderia vou passear na Europa agora com a minha família, vou curtir a vida, vou esquiar lá em Aspen agora. E ao contrário disso, você está no norte de Minas, você está vendo os problemas, você tem essa preocupação com a população, com essa região, e você é um homem público. Eu acho até que você tinha que ascender mais, ou seja, vamos pensar em ser um governador, vamos pensar, quando eu disse senador, deputado federal, porque você tem caixa para isso. Se você quiser ainda seguir na política, não sei. Voltando na questão da polarização, realmente eu acho que todos nós, eu inclusive, temos que baixar a bola. Eu acho também. Você sabe, o que parece é que no dia 3 de outubro, os problemas do Brasil, vai ou acabar, ganham ou vão acabar. Não vão acabar. Não vão acabar. É verdade. Não vão acabar. Agora, o que a gente tem muito medo, é que nós tínhamos o governo do Aécio, da Anastasia, e nós tínhamos aí escolas sendo feitas, melhorando hospitais, né? Aí veio o Pimentel, parou tudo, o dinheiro sumiu. E esse governo do PSDB foram 2 do Aécio e 2 da Anastasia. Foram 2. O Aécio foi reeleito, a Anastasia foi também, não foi? Foi reeleito. Mas aí o Aécio se afastou para ser candidato a senador. Então, você vê o seguinte, agora mesmo, nós estamos tendo um governo que a gente não ouve falar de corrupção nele, que está conseguindo ir pagando as contas, né? Pagou isso aí. Quer dizer, precisa ser mais ousado, né? Precisa ser mais ousado. A crítica que eu faço, a única que eu faço a essa questão do atual governo, é que eles querem falar que eles não mexem com política. Agora, voltando na questão da votação, graças a Deus a população sempre foi muito boa comigo, me deu uma votação muito boa, ela entende o meu trabalho, eu sou uma pessoa que não compro voto, então os votos eu sempre recebi os votos, né? E o pessoal fala, por que você não quer ser candidato a deputado federal? Por quê? Né? Por quê? Porque eu adoro ser médico. Então, eu quero ser chamado a algum lugar que possa ir um médico e um político. Lugar que não pode ir político, não serve para mim. Porque eu gosto da boa política. Você afastava um pouco dessa realidade médica? Eu afastava. Eu gosto de estar lá, sentar, atender a pessoa pessoalmente, você entendeu? Fazer um trabalho de psicólogo para que aquela pessoa possa sair dali se sentindo bem. Sentindo bem. Eu vou fazer uma inconfidência aqui. Fique à vontade. Vou fazer uma inconfidência aqui. Porque a pessoa é muito amiga minha. Claro. O Arthur Júnior, o Caroba. Sim, meu amigo. Né? Teve um dia que a irmã dele foi desenganada. Câncer violento e tal, foi desenganada. Muito bem. Ele pediu, chorou muito e tal, pediu, Arlen, recebe a Dardiele. Eu recebi a Dardiele. Conversei com a Dardiele. Consegui colocar nela a chama da vontade de viver. Olha só. E o que acontece? Deus é tão bom para mim, que a Dardiele viveu 2 anos. Olha só. Cara. Nós inventamos uma nova quimioterapia para ela, e fomos tratando, conversando com a Dardiele. Ela pôde conviver com a família dela, com as pessoas, mais 2 anos. Foi montado pelo Dr. Cláudio Henrique Rebelo, neto do Torinho Rebelo, um grande cirurgião oncológico, um programa chamado Mãos que Cuidam. Sim, eu me lembro. É um programa de cuidados paliativos.
Você sabe que na tabela do SUS, esse Mãos que Cuida não tem remuneração. Então a Érica Romina, o pessoal, eles vão até a casa das pessoas em Montes Claros ou em outros lugares e ensinam como fazer para essas pessoas com câncer no final da vida. E um dia ela fez uma apresentação para a gente e tinha uma senhora já com quase 80 anos. Oh, minha filha, eu estou aqui sofrendo nessa dor, isso aqui, a barriga daquele tamanho, cheia de líquido, né? E aí falou, mas meu sonho era conhecer a praia. Olha só. A Érica Romina foi numa empresa de turismo dessa, conseguiu a passagem para ela e para a pessoa. Essa senhora foi para a praia, a filha dela tirou a foto dela com a toalha, né? E o maiô, e a barriga lotada, quase estourando, né, de água, de dor, né? E ela gostando lá, ela voltou uma semana depois, ela veio a falecer. Então, programas como esse aí, Mãos que Cuidam, a gente vai tentar, principalmente agora que um grande amigo meu, Pinheirinho, que é votado comigo lá em Salinas, Cromogol, Cristália, Padre Carvalho, ele é o presidente da Comissão de Seguridade Social e Saúde. Sim. Nós vamos marcar agora para novembro, vamos dar uma espremida no ministro lá para que essas questões do cuidado paliativo que eles possam ser feitos. Agora mesmo eu não pude estar presente, a minha filha Laís, médica, foi lá, né? A doutora Prícila Miranda montou o hospice, né? Para essa questão de doentes que não têm mais tratamento, né? Muito bem, nós vamos ter que gastar muita emenda, achar muita saída para ajudar a doutora Prícila a cuidar desse povo. Eu me lembro do nosso grande e saudoso amigo, que você, inclusive, deu uma força muito grande, e até também nesses cuidados paliativos, que é o nosso querido Luiz Carlos Novaes, o Peré, que também faleceu de câncer, e a gente tentamos até o final ali, que ele é tio da minha esposa, o Peré, e assim a gente tinha uma convivência muito grande, e mais um que o câncer levou, né, que você fez um trabalho muito interessante ali, ó, cirurgia e tudo mais. Agora ele já se foi, a gente pode falar, você lembrou, né? O Peré é um grande jornalista, né? Extremamente inteligente, mordaz, crítico. Isso. Ele teve um tumor de intestino. Então ele foi operado, acho que pelo Dr. Cláudio Henrique, tirou o intestino, já tinha metástase do fígado, tirou uma parte do fígado, e aí fomos tratando ele. Aí Peré viveu mais ou menos uns 4 anos. Aí Peré deu metástase pulmonar. Aí nós descobrimos, né, olhamos, fizemos uma radioterapia naquelas metástases ali para tentar diminuir a dor dele. Mais adiante, tiramos um pedaço do pulmão. E ele queria viver. Ele queria viver. Ele queria fazer a coluna dele, a fatinha, né? Então, ele queria viver. Então, eu nunca quis ser candidato a deputado federal, porque eu nunca quis sair de estar vivendo essas emoções, essas experiências, junto com pessoas que às vezes a gente pode ajudar. Eu já tive algumas pessoas, não quer tratar, eu tô com câncer. Gente, câncer que era completamente curável, não quer tratar. Aí eu ia conversar, mandava psicólogo, não dava certo, aí eu ia. Então eu acho que essa questão de eu ter um mandato e de fazer o serviço de médico, isso me preenche totalmente, me ajuda. Eu acho que esse podcast foi um dos que passou mais rápido, porque realmente nós falamos sobre muitos assuntos aqui e, na verdade, foi uma grande honra para a gente aqui do podcast No Bico da Águia estar te recebendo na nossa edição. Quero te convidar outras vezes para você estar participando, quando você estiver lançando algum projeto, alguma coisa nesse sentido. E eu queria agora, nessa reta final, nesse momento final do nosso podcast, que você se dirigisse aí ao nosso telespectador, você que é candidato com o número ali 70111, que a galera já conhece, para fazer esse convite aí às pessoas, já te agradecendo pela participação aqui no podcast, no Bico da Águia, que para mim foi uma grande honra. Ô André, é um prazer sempre te ver, esse artista ilustre, né, nosso amigo, que vem transferindo a amizade desde do pai e da mãe dele. Eu quero dizer que realmente eu adoro ser médico. Adoro ser político. Conseguimos grandes transformações. Você vai ver, por exemplo, o Hospital Dilson Godinho, com a ajuda do senador Carlos Viana, do Pinheirinho, do Zé Silva, do Tibé, da Grace Elias, do Fred Costa, do Marcelo Freitas. Você vai ver, no final desse ano, início do ano que vem, o Hospital Dilson Godinho passando de
90 leitos para 180 leitos, maravilha, para poder atender melhor a população de Montes Claros. Ótima Estamos notícia. também dando um jeito de ajudar vários hospitais. Estamos aqui perto em Francisco Sá, com o prefeito Mário Osvaldo, aí secretária Aline, né? Fizeram um trabalho fantástico com a questão do hospital lá, estão atendendo muito a região. Então as pessoas precisam de serem cuidadas. É verdade. E não só na conversa, tem que meter a mão na massa e resolver. De maneira que o que eu quero é mandar um grande abraço para a população de Montes Claros, para a população da região e dizer para vocês que quando, por exemplo, a prefeita de São João do Paraíso, né, a Selminha, viu lá recurso que nós mandamos e aí ela pôde fazer cirurgia do povo de catarata dela lá no hospital dela, que nunca tinha acontecido. Grande. Ou então uma obra enorme, 20 quilômetros de adutora para levar água tratada da Copasa para a comunidade de Boa Sorte, ou antena de celular lá no distrito do Mandacaru. Tudo isso traz felicidade para a população, mas para mim pode ter certeza que traz muito mais. Disso. Quando uma pessoa fica feliz, eu também fico muito feliz. E agora foi uma felicidade participar com você desse podcast. Foi um grande prazer, Arlen, ter te recebido aqui. Boa sorte na sua campanha, tenho certeza da sua eleição, porque sempre faz um trabalho muito bacana. E mais uma candidatura, mais uma legislatura como deputado estadual para ajudar aí o Norte de Minas. O podcast no Bico da Águia vai ficando por aqui. Extrapolamos um pouquinho o tempo aí, Maurício, mas hoje o convidado era muito importante, a gente tinha que extrapolar. Nós vamos ficando por aqui, mas na semana que vem tem mais um convidado super especial só para você. Muito obrigado por sua audiência, por sua participação e até o próximo no Bico da Águia. Um beijo. Valeu.